Fala, nação rubro-negra, amigos e amigas aqui do canal Ser Flamengo. Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Hoje saiu uma informação no jornal inglês The Sun, né? Isso aí. Saiu a notícia de que, na verdade, não é nada oficial, não tem uma aspas, né? Mas que o Paquetá tem uma vontade de retornar ao Flamengo. Sendo que isso tem um custo, tem um valor e tem ainda os desdobramentos jurídicos, né, do Paquetá, que responde por uma acusação de manipulação de apostas e tal lá na Inglaterra. Bom, mas olhando aqui para a informação rapidamente, o staff de Lucas Paquetá ofereceu o jogador ao Flamengo no início do ano. José Boto não abriu negociação por conta dos altos valores da transação e salário na época. O West Ham pagou 43 milhões de euros ao Lyon para comprar o brasileiro em agosto de 22. Agora, o The Sun diz que o clube inglês aceita vendê-lo por cerca de 30 milhões de libras, 225 milhões, né, de reais na cotação atual. E aí, segundo o repórter do Coluna do Fla, Léo José, perguntou dentro do Flamengo, né, sobre essa informação, que saiu hoje, esse desejo do Paquetá de retornar, e foi respondido o seguinte: com esse preço, dificílimo, né? E é um preço, assim, o Flamengo, por exemplo, né, que vem participando aí da Copa do Mundo de Clubes, não conseguiu ainda esse valor, por exemplo, com a sua participação até aqui. É muita grana para um jogador de 27 anos e que pode, né, futuramente, no futuro recente, ser banido do futebol. E aqui entra algumas implicações. Primeiro que, assim, mesmo que o Paquetá não tivesse implicado nessa situação na Inglaterra, eu acho que não valeria a pena você pagar esse valor, até porque já é um jogador de 27 anos, ele retornando para o futebol brasileiro, não teria como ele voltar para o futebol europeu, pelo menos para as grandes equipes, né, para grandes prateleira. Ele estava, antes dessa situação toda, ele estava sendo especulado, por exemplo, no Manchester City. O Guardiola gosta muito do futebol do Paquetá e acabou por essa situação não indo. E então, assim, o valor já não valeria a pena, porque o Flamengo não conseguiria revender, né, e ter algum tipo de lucro futuro, né, além, logicamente, do lucro esportivo, que é o que a gente espera, né, de maneira prioritária, que o retorno do jogador. Mas você já não conseguiria vender, então um jogador que perderia, né, valor ao longo dos próximos anos. E tem essa questão da punição dele. Ele parece que já foi julgado, o resultado sai em agosto e ele pode ser banido do futebol. Aí tem uma questão de que ele pode ser punido localmente, ou seja, ficar proibido de jogar na Inglaterra. Porém, a FA pode recorrer e pedir para que essa pena, né, abranja o mundo inteiro. Então, esse é o problema. Lógico que isso levaria tempo, recursos e toda essa situação. O melhor para a operação Paquetá seria o Flamengo tentar um empréstimo com opção de compra. Que aí, né, você tem essa possibilidade de ter o Paquetá, enquanto mesmo você tendo uma coordenação, já que ele pode recorrer e pode ir atuando enquanto isso não transita em julgado. Então você teria tempo, né? Teria tempo ali para poder aproveitar o jogador aqui, o empréstimo. Aí, logicamente, teria um salário, inclusive um dos entraves lá, quando ele foi oferecido no início do ano, também foi a questão do salário. É um salário alto por padrão brasileiro, mas você teria somente esse custo a um jogador que, com certeza, acho que não preciso nem falar que traria, né, agregaria muito tecnicamente ao elenco do Flamengo. E você não tem o risco de, você investir, sei lá, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, um jogador que pode vir a ser banido. Então, enquanto tá rolando todo esse processo, os recursos do Paquetá sobre essa situação dele lá das apostas, ele vai jogando pelo Flamengo, e aí o Flamengo tem a opção de, no final desse empréstimo, de comprar ou não o Paquetá. Aí teria que ver se já vai fixar o valor ou não, né? E você ali vai dentro da negociação. Sem sombra de dúvidas de que é indiscutível, como eu disse, que o Paquetá é um jogador que agregaria muito ao elenco do Flamengo, tecnicamente falando. É rubro-negro, um cara que já conhece a casa, já conhece a pressão que é jogar no Flamengo, tem a identificação com o clube e com a torcida e, né, sabe como é que funciona a pressão no Flamengo. Então, acho que nessa parte aí tá tranquilo. Então, essa questão de adaptação, tudo, acho que o Paquetá
não teria problema, isso não entra nem em debate. A grande questão é essa, tem a questão dos valores, né, o salário, né, o quanto o West Ham, eles querem reaver o valor que eles pagaram ou parte dele, né, então tá no direito deles, e o salário também. É uma situação que pode aí complicar muito um possível retorno e essa implicação jurídica do Paquetá. Lembrando também, se não tivesse essa questão jurídica, o Paquetá hoje estaria no Manchester City, né, jogando, né, num dos melhores clubes do mundo atualmente, não estaria nem sendo cogitado no Flamengo, e esse retorno, logicamente, é porque a situação dele lá está ficando, né, complicada, então possível, até nessa matéria do The Sun, fala que isso tem impactado muito, né, a parte, né, emocional, mental, né, de toda essa situação, um pouco também do que a gente vem vivendo aqui com o Bruno Henrique, né, fazendo uma comparação entre os dois, numa situação talvez um pouco menor, porque o Bruno Henrique não está sendo ainda, né, vai transcorrer aí essa situação tanto na esfera esportiva como também criminal, mas não está com risco de ser banido, por exemplo. Então é uma situação muito menor do que a do Paquetá, então o Paquetá está com problema lá, não está conseguindo se concentrar, jogar, então o melhor seria ele voltar, somente por isso, né, não é porque eu prefiro o Flamengo, não, o Flamengo hoje é uma fuga para o Paquetá do que ele está vivendo lá na Inglaterra, que ele teria menos pressão, ninguém ficaria tirando, logicamente, a imprensa, mas, né, a torcida não questionaria, não ficaria, né, cobrando e tal a ele, então ele teria a diretoria também do Flamengo, teria total tranquilidade para trabalhar aqui, e lá deve ter algum tipo de pressão em cima, não sei como é que é a situação interna lá no West Ham. Agora, não é porque ele vê o Flamengo como primeira opção, não é, né? Se tivesse essa situação. E eu lembro que na época, quando surgiu a notícia de que o Manchester City tinha interesse no Paquetá, os valores com a cotação da época convertidos eram em torno de 500 milhões de reais que o Manchester City estava proposto a pagar pelo Paquetá, né? Então estava muito, muito valorizado até ver essa situação, que inclusive impactou ele na seleção brasileira, chegou a deixar de ser convocado e tal, por conta disso. É o que até na época surgiu como uma hipocrisia, porque teve outras situações em que jogadores se envolveram em situações fora do futebol, né? Questões que não envolvem o futebol e foram convocados mesmo assim, mas o Paquetá acabou não sendo convocado por conta da situação nas primeiras convocações, se não me engano. Aí depois foi convocado normalmente. Mas é isso aí. Lembrando a você para deixar o like aí, se inscrever, ativar o sininho de notificação. O que você acha? Vale a pena correr o risco pelo Paquetá ou não? Vale os 200 milhões de reais? Vale comprar em definitivo o jogador, mesmo com essa implicação jurídica dele? Então, deixa aí o comentário. Um abraço. Se inscreva, ative o sininho de notificação. Se tiver a opção de hypar o vídeo, tudo nosso, nada deles.